Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da APPC, a Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal, e ao nosso podcast Conversas de Corpo Inteiro. Hoje tenho o prazer de estar a falar com Gino Esteves, que está aqui connosco. O Gino tem um currículo muito extenso. Vamos incidir um pouco na área da sexologia, em que ele é especialista, mas vou começar por dizer então, olá Gino, bem-vindo. E pedir que sejas tu a apresentar-te. O teu currículo é tão extenso que até acho que me ia escapar alguma coisa, com certeza. Olá, Susana, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui convosco, nesta área que hoje na minha vida é tão cara para mim, tão importante, que é a área da psicoterapia corporal. E, portanto, é um privilégio estar aqui convosco. Quem é que é o Gino? Olha, a minha vida é uma vida com algum tipo de montanha-russa, mas acho que também a maior parte das pessoas tem isso, umas montanhas-russas mais radicais, outras mais suaves, mas todos nós temos um bocadinho disso na nossa vida. Portanto, eu nasci em Angola, tive uma infância super feliz. Aos 11 anos, dá-se a Guerra Civil após a independência de Angola, e eu vivi ali 1 ano e meio de guerra, com situações que me ficaram muito marcadas para uma vida, de situações traumáticas, portanto, ligadas com morte, presenciando eventos de horror que as guerras normalmente têm, infelizmente, e a humanidade continua nesse registro da guerra. Portanto, vim para Portugal com 12 anos, passei à conta disso, passei 1 ano e tal sem estudar. E depois, quando já com 20 anos, ingressei nas Forças Armadas. Provavelmente numa reação que eu hoje entendo como contrafóbica, sempre fui à procura do risco e o caminho mais difícil. Portanto, fui para as Forças Armadas, fui para as tropas especiais. Tudo aquilo que era o mais difícil foi aquilo que eu sempre escolhi para fazer nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas e um bocadinho na minha vida. Depois, mais tarde, já com 24 anos, fui para a faculdade. Queria fazer um curso superior e fui fazer Direito. Fiz Direito aqui na Faculdade de Direito de Lisboa. Fui aluno do nosso Presidente da República, daquela malta daquela época, portanto, pessoas muito conhecidas aí do mundo da política, etc. A Faculdade de Direito era assim um local de conservadorismo, daquele patriarcado também típico de herdeiro, que nós herdamos ainda do Estado Novo. Tínhamos que andar de gravata, os rapazes, não sei o quê, aquelas coisas. Depois fui exercer advocacia. Neste tempo também estive sempre muito ligado ao desporto. Portanto, fui presidente da Federação Portuguesa de Orientação. Portanto, estive sempre ligado muito à parte do atletismo, da orientação, dos desportos, e do desporto em geral. Fui membro do Comitê Olímpico de Portugal. Fui membro do Comitê Olímpico Internacional, de uma Federação Internacional de Orientação. E à conta disto também fui responsável por alguns projetos que me permitiram viajar muito pelo mundo. Trabalhei em 70 e tal países do mundo, especialmente na área da formação no âmbito do desporto. Portanto, foi uma experiência também muito enriquecedora. Eu não digo que isto é um currículo que dava para 3 vidas, pelo menos, não é? E depois, mais ou menos, isto coincidiu ainda com a época em que eu era advogado também, que eu exercia advocacia. Eu costumo dizer que fui advogado até o dia em que decidi ser feliz, e que foram passados 6 anos. Portanto, exerci advocacia durante 6 anos. Depois percebi que não era aquele o mundo onde eu estava, e principalmente porquê? Porque a gestão dos conflitos no mundo jurídico é uma gestão de conflitos normalmente ganha-perde. E eu, na minha vida, tenho acho que por natureza, a gestão dos conflitos de uma forma funcional, numa base de ganha-ganha. Sempre que for possível, no ganha-ganha. E isto no mundo jurídico não é regra. É muito raro isto acontecer. No mundo jurídico e no mundo judicial. Portanto, quando falamos para os tribunais, então, pior ainda. E, portanto, eu percebi isto já passado muito tempo e deixei muito da advocacia e fui trabalhar para o estrangeiro. Estive no Brasil
E foi aí que eu descobri a psicologia e comecei a Era a estudar minha pergunta, psicologia. era onde é que, com certeza já havia um interesse por estas áreas ou uma Sim, mas curiosidade, não eu é? não tinha uma consciência clara da importância da psicologia e da psicoterapia na nossa vida. Uhum. É porque eu, como tinha também estado nas tropas especiais, aquilo é tudo um bocadinho contrário, ou seja, estamos num mundo que é um mundo onde não há muito espaço para as emoções, não há muito espaço para a fragilidade, para a vulnerabilidade. E quando eu conheço a psicologia, e foi no Brasil, comecei a fazer algumas disciplinas avulso numa faculdade de psicologia, em João Pessoa, no Nordeste do Brasil. Depois, entretanto, volto para Portugal e nessa altura também, mais ou menos nessa transição do Brasil para o regresso a Portugal, é onde eu descubro também a sexologia, como uma área também de especialização no mundo da psicologia e que me leva depois a aprofundar os estudos nessa área e que mais tarde veio a culminar com um mestrado na área em sexologia, aqui na Universidade Lusófona de Lisboa, e que de facto é a área onde eu me sinto mais confortável, que é o É meu a propósito tua de vida, é principal ajudar. área de Exato, atividade hoje em dia, não é? exatamente, sem dúvida. O que é que eu faço hoje? Portanto, digamos, a minha vida profissional militar, mundo jurídico, depois entramos no âmbito das terapias e concretamente da sexologia. Mais tarde fiz uma formação também em Somatic Experiencing, portanto uma ferramenta do mundo da psicoterapia, mas muito focada na terapia com base na fisiologia, portanto no somático. E, e pronto, é aí que eu trabalho. Hoje sou sexólogo, trabalho nessa área. A ferramenta do Somatic utilizo-a principalmente na negociação de traumas que as pessoas têm e que afetam a sua vida sexual. E infelizmente a percentagem dos números são assustadores, pessoas que são vítimas de abuso e de questões que impactam na sua vida sexual. Um, e depois sou também formador, portanto, no Centro de Psicologia Aplicada do Exército, onde eu dou formação na área de gestão de stress, gestão de conflitos, comunicação assertiva, comunicação não violenta, que são áreas também que eu gosto muito e que, pronto, fazem parte também da formação e das especializações que eu tenho feito ao longo da vida. Mas pronto, é basicamente isto. Hoje a minha São vida muitas vive sempre coisas. É estes dois mundos. basicamente que daria para três pessoas, daria para ser o currículo de três pessoas, não é? Basicamente. Ou mais, ou mais. Pois é, Gino, mas então, lembrei-me de te convidar por este teu currículo incrível e pela tua, e para falar um bocadinho desta área enquanto sexólogo, falar um bocadinho desta área, que é uma área que às vezes já se começa a falar, ainda bem, mas que ainda há algumas resistências, ainda é um bocadinho tabu, digamos assim. Uhum. Então eu ia começar por te perguntar da tua percepção, eu não sei se atendes mais casais, mais individualmente, como é que as pessoas te chegam, mas ia-te perguntar como é que tu achas que anda a sexualidade dos portugueses, se é saudável, se não é saudável. Ah, é a Assim, tua opinião. numa abordagem sustentada com os dados que nós temos, diria que não é saudável. Não é saudável. Eu trabalho mais hoje com pessoas individualmente e hoje praticamente 80% das pessoas que eu acompanho são homens. Uhum. E é justamente aí que reside o maior problema da saúde sexual em Portugal. É na população masculina. É isso que os dados nos mostram. Nós temos em Portugal cerca de 500 mil homens, portanto, meio milhão de homens que sofrem de disfunção erétil ou de problemas de transtornos de ereção, mesmo que não seja classificada ainda como uma disfunção. E desses, dizem os números, que apenas 9% recorre à ajuda psicoterapêutica ou médica. E, portanto, isto é assustador. Se nós juntarmos a isto, no caso da população masculina, nos juntarmos também outro número mais ou menos idêntico, de cerca de meio milhão, mais 500 mil, que padecem de ejaculação prematura, e se juntarmos mais outro meio milhão que padecem de baixa libido, desejo sexual hipoativo, nós temos uma população mais de 1 milhão, cerca de 1,5 milhão de pessoas, de homens, que em Portugal mereciam, que deveriam ter ajuda médica. E muitas vezes estes problemas são muito fáceis de resolver, do ponto de vista terapêutico, porque muitas vezes são crenças, são desconstruções relativamente fáceis de fazer
com alguém que está disponível para fazer essa jornada, portanto, a pessoa que tem esse tipo de problemas, e que, infelizmente, as pessoas continuam a sofrer em silêncio, numa solidão de sofrimento que muitas vezes leva a resultados mais complexos. Não é por acaso também que a taxa de suicídio é mais alta entre os homens do que as mulheres. Eh, Esta masculinidade tóxica que existe na nossa sociedade é, de facto, o elemento gerador disto. Os homens têm vergonha de pedir ajuda, porque a sociedade continua a impor, com uma herança que vem de algumas centenas de anos para trás, que o homem tem que estar sempre pronto, que o homem não tem espaço de vulnerabilidade, que não pode ser fraco, que é o provedor, que é a pessoa que garante, que tem sucesso, que, que é E alguém muita que pressão, há muita é pressão muita sobre os pressão homens. sobre a população masculina, e isto foi, portanto, a história fez com que justamente o homem, numa sociedade patriarcal que domina há várias centenas de anos, o homem masculino caiu nas suas próprias armadilhas, ou seja, ao remeter a mulher para a reprodução, para o papel de mãe, para o papel de cuidadora, e sendo ele o elemento provedor de segurança, de sucesso, de tudo isso, faz com que essa responsabilidade recaia sobre ele, e hoje é essa armadilha que o homem está a ser vítima, o homem masculino, portanto, os seres masculinos. Portanto, é um pouco por aí. Esta questão que falaste, eu não concordo que o sexo seja tabu. Foucault, Michel Foucault, um filósofo que eu sou fã, infelizmente já desaparecido nos anos 80, diz que tem dois manuais, dois livros, que são A História da Sexualidade Humana, entre outros, uma vasta obra. Foucault diz-nos que o que caracteriza a nossa sociedade não é tratar o sexo como tabu. O que caracteriza a nossa sociedade é falar sempre de sexo, mas fazê-lo como se fosse o segredo. E, portanto, um tabu é algo que as pessoas têm dificuldade em falar. E isto é a definição de tabu no dicionário, Certo, anda mais ou menos exatamente. por aqui. Só que nós falamos sempre de sexo. Nós, se virmos passar uma moça na rua a comer uma banana, há aquela bocazinha de relacionado. Se estiver a deliciar-se com um gelado, com um gelado qualquer, um gelado, pronto, e agora Sim, no sim, verão é sim. muito típico isso, por exemplo, também vai logo para aí. Se eu estiver num restaurante e pedir como entradas um chouriço assado, as pessoas olham para mim e associam a sexo. Se nós ouvirmos 90% das músicas populares da música portuguesa, têm todas uma mensagem de Uma natureza conotação sexual. sexual, sim. As anedotas, 90% delas têm a ver com questões de natureza sexual. Portanto, o sexo está presente em tudo. Mas de uma Só que forma fazê-lo de não uma forma saudável, não é? exatamente não saudável. É esse tal segredo, o segredo, faz com que as pessoas não tenham espaço para falar sobre isto. E, portanto, para terminar agora, porque tenho que dar espaço para tu trazer as coisas, diria, o sexo na nossa sociedade ainda está a anos-luz de deixar de ser um estigma, de deixar de ser um preconceito. Eu Hum. diria, costumo dizer assim um bocadinho da brincadeira, se o caminho for nós chegarmos de 0 a 100, 100%, em que o 100 é nós falarmos de sexo com a mesma naturalidade com que falamos de alimentação, ser vegetariano, ou fazer uma alimentação mais segura, ou isto ou aquilo, ou atividade desportiva, ou qualquer outro assunto da nossa vida pessoal como seres humanos, se o objetivo for esse, falar de sexo como falamos do resto das outras áreas da nossa vida e da nossa saúde também, e se esse objetivo estiver no 100, nós neste momento devemos estar para aí no 8 ou 9. E se Pois é, duvidam muito disto, baixo. dizem, mas as gerações agora falam de sexo de uma forma natural. Então experimentem entrar no metro, num autocarro ou num comboio de Lisboa para o Porto e dizerem a palavra orgasmo um bocadinho mais alto. Toda a gente se cala para ver quem é que disse isto. Pois. Depois façam a experiência novamente e digam bicicleta. As pessoas continuam a trabalhar, continuam a falar entre si e estão nem aí para quem disse bicicleta. Isto é a prova de que o vocabulário associado à sexualidade humana continua a ser um estigma. Uhum. Nós falarmos de vulva, pênis, orgasmo, prazer sexual, masturbação, coisas que são inerentes à nossa condição de ser humano, continua a ser um estigma enraizado nas pessoas. E, infelizmente ainda, mesmo na geração Z, a geração dos mais jovens, também continua no mesmo registro.
que às vezes acabam por tomar conhecimento com a sexualidade da forma menos saudável possível, não é? Que é como têm acesso às redes sociais, às televisões, a tudo, acabam por confundir. Hoje também se fala muito disso, de confundir a pornografia com sexo, sem ou dúvida nenhuma. com sexo saudável, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. E os Principalmente nos adolescentes, jovens, principalmente sim, nos jovens e principalmente nos jovens masculinos, que continuam a ser aqueles que têm mais tendência ainda para a pornografia e que se mantêm mais interessados, com uma posição que alimenta aquilo que é um patriarcado, aquilo que é exatamente o estigma que nós falámos há pouco da masculinidade, do e homem que da está sempre pressão, não é? pronto, Da da pressão que o homem pressão, tem que do homem que ser está sempre 100% pronto. capaz, tem que ser Exatamente, está 100%. sempre em ereção. Não há filme pornográfico nenhum onde um homem não esteja pronto para a penetração. A questão do sexo penetrativo, portanto, catalogar o sexo como penetração, quando sexo é prazer, é conexão, é toque, é, é partilha, é afeto, tudo isso é sexo entre pessoas. Portanto, a visão de que o sexo só é sexo quando é penetrativo também é muito trazida pela Redutora, não pornografia, é? redutora e trazida por essa pornografia, que continua a ser um veículo para acesso à informação ou à desinformação, se quiser. Porque as pessoas depois ficam, quer dizer, as expectativas ficam tão altas que quando têm algum tipo de problema, ou mesmo que não tenham, já se sentem quase diminuídos, não é? Sem dúvida. Isso afeta muito o homem, principalmente o elemento masculino também. Portanto, o homem que o funcionamento da sua resposta, daquilo que é o ciclo de resposta sexual masculina, que é muito mais focado justamente numa excitação inicial, num desejo, numa excitação, e que depois provoca uma ereção e essa vontade da busca do prazer, portanto, induzido ou espontâneo, portanto, o desejo sexual, mesmo no espontâneo também, muitas vezes surge depois essa vontade, acaba por ser algo que afeta diretamente o homem, porque quando há uma experiência negativa, ela vai se repercutir nas experiências seguintes, muitas vezes. E constrói-se uma crença que depois é uma bola de neve e que gera problemas, inclusive de disfunções, nomeadamente a disfunção erétil. Eu li que a maior parte, não sei se os números estão corretos, se são exatamente 80%, mas que mais de 80% dos casos de disfunções sexuais, que nada tem a ver com a parte física, tem a ver mais com a parte psicológica, entrando aqui um pouco, na Uhum. nossa área, não é, de atuação. Tu concordas com isso, que a maior parte das questões são mais psicológicas do que propriamente físicas? Sim, os dados mostram justamente isso. Portanto, os estudos mostram, são cerca de 80, 81% dos últimos estudos mostram que as questões, os problemas de natureza sexual têm origem comportamental, portanto, a nível do cognitivo ou comportamental, portanto, das crenças, daquilo que não é fisiológico, diretamente fisiológico. Os problemas fisiológicos são muito pequenos e normalmente estão associados a outras doenças, nomeadamente diabetes, problemas cardiovasculares, eh, que estão associados aí a essa questão. No caso das mulheres também existe muito o estigma da menopausa como algo que afeta a vida sexual das pessoas. É um estigma que também é muito difícil de trabalhar ainda. Portanto, as mulheres, quando entram nos 40 e tal anos, começam logo a pensar que vai correr mal e depois corre mesmo mal muitas vezes porque não há uma preparação, nomeadamente uma disponibilidade em termos psicossomáticos para encarar a menopausa como algo natural e como uma fase natural das suas vidas, e Natural. muitas vezes até o início de uma fase fantástica das suas vidas. E, portanto, é de facto assim, os dados mostram justamente isso, as questões de natureza psicoemocional são a grande maioria, portanto, os dados mostram cerca de 80% das causas para os problemas São de números natureza sexual. impressionantes, não é? Quer dizer que 80, é assim, 80% das pessoas, quer dizer, por questões ou de trauma ou de Sim, crenças, sim, acabam por exatamente. ter uma vida sexual limitada ou inexistente ou Uhum. prejudicada,
por essa questão. Então, e como sexólogo que privilegia e que tem conhecimento nestas áreas da psicossomática, ah, enfim, nestas áreas mais corporais, ah, como, como é que se pode cuidar disto? Assim, falando de uma forma lata, mas Uhum, as intervenções são mais a que nível? São mais a nível físico, de uhum. exercícios, são mais terapia cognitivo-comportamental? Como é que, só por Uhum. curiosidade de quem nos ouve? Certo. É uma pergunta bastante pertinente, Susana. É assim, hoje a ciência mostra-nos que nós temos, no mundo da saúde, e eu sou um defensor acérrimo disto que vou dizer agora, nós temos que fazer sempre uma abordagem integrativa, holística. O ser humano não é só corpo, conforme foi visto durante muito tempo pela ciência médica, pela parte da ciência da fisiologia. O homem não é só corpo, o homem não é só mente e emoções, o homem não é só essência. É isto tudo. Estes três pilares da existência humana, portanto, o nosso corpo, que é o templo de tudo, o nosso corpo, a nossa alma, que é a nossa essência, o nosso self, aquilo que nos diferencia das outras pessoas e que nos torna únicos, e a nossa mente, portanto, aquilo que nós somos capazes de pensar e por via também do nosso sistema nervoso de sentir e de gerar sensações, emoções. Este conjunto destes três pilares, corpo, mente e alma, são fundamentais. E, portanto, nós temos que fazer, enquanto profissionais de saúde, fazer sempre uma abordagem integrativa. E o que é que nós fazemos hoje? Um psicólogo que tenha uma especialização na área da sexologia não pode trabalhar apenas, não pode, na minha ótica e na ótica daquilo que hoje os fóruns também na área da sexualidade humana nos mostram, não pode fazer uma abordagem só do âmbito psicoemocional ou das desconstruções de crenças, trabalhando a psicologia cognitiva ou comportamental, por exemplo. Temos que fazer uma abordagem integrativa. E que abordagem é essa que nós fazemos e que nós propomos? A nossa proposta é justamente integrar a parte de tudo aquilo que são os elementos da saúde humana, nomeadamente a alimentação, o exercício físico, a hidratação, o sono, que é fundamental para a saúde das pessoas, para a regeneração do organismo, um estilo de vida saudável, tanto em termos gerais, mas isso são questões, digamos, do geral. Do geral. Depois, passando para aquilo que é uma intervenção terapêutica, nós temos que fazer uma abordagem que hoje tem que incluir obrigatoriamente na nossa ótica uma conexão e uma consciência corporal, e já vamos falar nela, os exercícios do assoalho pélvico, daquilo que é a saúde pélvica, que é fundamental para o ser humano, homens e mulheres. Portanto, a saúde do assoalho pélvico, a fisioterapia pélvica, numa perspectiva mais terapêutica, mas numa perspectiva, enquanto sexólogo, orientando as pessoas para o exercício do pavimento pélvico, que é algo que as pessoas não treinam. Eu costumo dizer que as pessoas só treinam. Há dois grupos musculares que as pessoas não treinam nos ginásios, que é os músculos do sorriso, que as pessoas sorriem pouco quando estão no ginásio, estão sempre com cara de mal, a fazer levantamento de pesos e fazer portanto, o workout, e os músculos do assoalho pélvico, porque são pouquinhos os exercícios que trabalham no ginásio e que trabalham o assoalho pélvico, e é importantíssimo, e há um grande desconhecimento da nossa população relativamente a isto. Depois, a questão, obviamente, da desconstrução das crenças, que é algo mais do âmbito psicoemocional. Desconstrução de crenças, trabalharmos com a linha do tempo, enfim, todas essas ferramentas. E depois, a questão que é o core, talvez, daquilo que nós estamos aqui a falar, que é a conexão com o corpo. Tudo acontece no nosso corpo, não é? E, portanto, a conexão, a consciência corporal, aquilo que Damásio chama de introcepção, que é a capacidade que o ser humano tem para perceber a atividade interior do seu próprio corpo. Eu saber que estou a falar aqui nesta entrevista e que tenho o meu coração a bater, tenho os meus pulmões a respirar, tenho o meu intestino, o meu estômago a funcionar. Enfim, esta consciência corporal, desta conexão comigo, que me permite a conexão com o meu eu, com o meu templo, é fundamental na abordagem terapêutica da sexualidade. Tudo acontece no nosso corpo. Se eu não estiver conectado com o meu corpo, com as zonas
que eu tenho mais sensações, as zonas mais erógenas do meu corpo. Conhecer o meu corpo, explorar o corpo, explorar as sensações, fazer a conexão com o corpo. É fantástico, por exemplo, o resultado e o feedback que temos de pessoas, homens e mulheres, quando lhe propomos fazerem uma jornada de autoprazer, portanto, de masturbação, na sequência de um pequeno ritual, que pode incluir um banho, uma música suave, etc., e fazerem uma conexão com o corpo sem interferência de fatores externos. Os homens são muito de ver vídeos, de impulso visual e auditivo, de estímulo visual e auditivo. Experimentarem ter o autoprazer e masturbarem-se sem qualquer estímulo que não seja virarem-se para dentro, para si mesmos, e perceberem aquilo que está a acontecer no seu corpo. O que é que está a acontecer? Onde é que está, no caso de um homem, onde está a surgir uma ereção? Como é que ela está a ocorrer no seu corpo? E numa mulher, está a sentir lubrificação, está a sentir-se mais excitada, perceber o que está a acontecer no corpo naquele momento. Isto é brutal, percebermos depois o resultado que as pessoas nos reportam, quando conseguem efetivamente sentir o prazer por um caminho de conexão consigo mesmas. E aprendem também a ter um pouco de controle sobre o seu corpo, não é? Mesmo. Porque uma pessoa, por exemplo, estou a imaginar uma pessoa que tem disfunção eréctil, de alguma forma perdeu ou não tem contacto, não tem controle sobre o seu corpo, não é? Não, Sim, exatamente. É essa conexão e essa consciência de que o nosso corpo está ali connosco. Isto é muito importante. Isto é uma área, é o core de muitas questões. É nós percebermos que o nosso corpo está ali. Porque muitas vezes há aquela expressão de corpo presente. Está aqui só de corpo presente. E este provérbio, esta expressão popular, queria dizer que a pessoa está ali, mas o seu pensamento não está, etc. Eu costumo usar isto exatamente no sentido oposto. É que está ali de corpo presente porque ele não tem consciência que o corpo está lá. As pessoas, nós normalmente não temos consciência do nosso corpo. E esta consciência corporal é fundamental. E aquilo que dizias, portanto, isto está muito ligado também ao controlo, é sintomático que os estudos mostram que muitos dos homens que sofrem de ejaculação prematura, ou ejaculação precoce, no âmbito da sexologia chamamos de ejaculação prematura, porque o termo precoce é um bocadinho mais violento para a pessoa. A ejaculação prematura ocorre muitas vezes em homens que também têm disfunção erétil. E é interessante nós percebermos, mas como é que é possível? Se ele tem disfunção erétil, não. Quando ele tem alguma ereção e que consegue manter a ereção durante algum tempo, mesmo que não seja uma ereção completa, norma geral, vai ejacular muito rapidamente. E porquê? Porque gera-se uma ansiedade da busca do orgasmo e que não dá tempo a mais nada. Mais de uma forma muito simplista, dizermos que o homem há um mecanismo de reação que é: vou aproveitar agora que tive esta ereção e vou despachar-me o mais rapidamente possível para ter um orgasmo. E gera-se uma ejaculação prematura, ou seja, associada a uma outra situação. pode-se relacionar, podemos fazer sempre aqui relação, e como sempre, corpo-mente, que também está aqui associada, entre outras coisas, que estou a ser muito redutora, mas uma ansiedade muito grande, não é? Sem dúvida nenhuma. A ansiedade, que é muitas vezes também originada por uma insegurança que se gera nos homens, principalmente nos homens, mas nas mulheres também. Nas mulheres também. Não podemos esquecer que os números nas mulheres onde são mais preocupantes são justamente na questão da baixa libido e na questão que são semelhantes aos dos homens. Portanto, não venham com a conversa de que os homens têm mais desejo do que as mulheres. Não é por aí. E também, no caso das mulheres, as questões do acesso ao orgasmo. E infelizmente, hoje temos um discurso de muitos sexólogos, de muitos especialistas nesta área, a tentarem normalizar o não orgasmo. Eu não concordo em absoluto com isso. O orgasmo é algo que é inerente à nossa condição de seres humanos, de seres vivos, talvez, de mamíferos, pelo menos. E, portanto, negarmos ou dizermos que não tem orgasmo, o prazer é suficiente. O prazer é muito bom. Posso ter um prazer enorme numa Mas massagem. tem que haver uma num banho. descarga, não é? Tem que Agora, haver ali um o fim. orgasmo é um direito, se quisermos,
que o nosso corpo tem, a nossa fisiologia tem, que a nossa mente tem, que a nossa alma tem, e que nós não podemos fazer de conta de que ele que é o bónus, é a cereja no topo do bolo e a gente come o bolo na mesma, mesmo sem cereja. Não. Quem não tem orgasmos deve perceber porque é que não os tem e deve procurar ajuda para passar a tê-los. Ou a voltar a tê-los, porque provavelmente já os teve. E isto é particularmente importante para as pessoas do sexo feminino, porque também aí os problemas do patriarcado se revelam, mas são presentes ainda hoje, que é uma educação sexual das mulheres para uma sexualidade negativa, uma sexualidade do medo, uma sexualidade do perder a virgindade. Mas perder o quê? Perder a virgindade é uma expressão altamente patriarcal. Sim. Achas quer dizer, a educação que tivemos, essas ideias que se criaram, que também são elas que contribuem para esta baixa libido, porque é estranho haver baixa libido, porque é uma coisa também, como tu dizias, inerente à condição humana, é as pessoas terem líbido, não é? Portanto, nem que seja em certas alturas do mês, as mulheres, falando mais concretamente, até é uma questão biológica, por uma questão de procriação, o próprio organismo é tão sábio que faz com que as mulheres, por exemplo, tenham líbido. O que é que pode interferir nessa líbido tão baixa, como falavas? Porque isso não é normal. Nós temos, eu portanto, fiz um estudo relativamente a essa questão nas mulheres particularmente, o empoderamento sexual das mulheres, no caso englobando jovens, adolescentes, portanto foi uma revisão bibliográfica sobre esse tema. E o que é que nós percebemos? Percebemos que a educação, no caso particular, a educação tradicional, a educação que acontece ainda hoje, em muitas famílias, em muitos contextos, nas próprias escolas, na sociedade em geral, é muito limitadora do prazer feminino. Sempre numa base do medo. O medo está presente, o medo de engravidar, o medo de ser contagiada por alguma doença sexualmente transmissível, o tal estigma da perda da virgindade, que é algo completamente ridículo e que nós ainda continuamos isto, perder a virgindade. Mas perder o quê? Uma jovem com 15, 16, 17 anos que se sente preparada para iniciar uma vida sexual com a partilha com outra pessoa, ou ela mesma, ou que seja em que contexto for, vai perder o quê? Vai perder o direito a alguma coisa? Vai perder o direito a ir de branco no dia do casamento? Vai perder o direito de expor o lençol com sangue na varanda da janela, como era obrigatório aqui há algumas décadas Mas isso ainda atrás? está muito enraizado, não é? Às Está vezes as muito coisas, enraizado. E, portanto, pela somatic experience, também conseguimos explicar isto, fica-nos no exatamente, ADN, não é? exatamente. E, portanto, esta, esta, esta abordagem da sexualidade feminina, no caso do feminino, é muito mais presente esta repressão, esta sexualidade preventiva, negativa, de tu tem cuidado, tu olha bem o que é que fazes, vê lá com quem é que andas. E depois ainda podemos acrescentar outro estigma e outro preconceito, ainda presente na nossa sociedade hoje. Tu és uma rapariga, vê lá com quantos rapazes é que tu andas. Isto não se diz a um rapaz. O rapaz, quanto mais raparigas ele namorar, quanto mais interações ele tiver, melhor. Mas uma rapariga, uma menina, tem que ser recatada. Mas o que é isto? Porque é que temos que avaliar um comportamento de uma pessoa em função do número de parceiros ou de namorados que ela já teve? O comportamento ou até o caráter, não é? O Porque às vezes até caráter, acaba por se pôr aqui o caráter em causa exatamente. de uma mulher, falando mais nas mulheres, porque são as mais visadas neste caso, pela quantidade de parceiros que tiveram, não é? Exatamente. E temos Exatamente. muitos colegas, ouço às vezes outros podcasts, outras partilhas de colegas que defendem que a mulher deve valorizar-se, e o valorizar-se passa por ser muito seletiva na sua vida sexual e ter, enfim, ter poucos parceiros, ou então quer dizer,
Se nós falarmos de um ponto de vista científico e corporal, é um discurso completamente discordante do discurso moral, por assim dizer, não Exatamente. é? Porque se falarmos só da parte mais biológica, se calhar uma pessoa tem que procurar o parceiro ou a parceira ideal. Isso não se encontra, se calhar, à primeira, ou não se acerta, não é? Nem toda a gente tem a mesma compatibilidade. A sensação que eu tenho é que não há pessoas com falta de líbido. Podem é não estar com o parceiro certo. Não sei se Uhum. isto faz sentido, mas. Sim, faz sentido, e o que se verifica também hoje muito nas relações, principalmente relações mais de longa duração, portanto, pessoas que estão juntas há alguns anos, é justamente uma diminuição do desejo por, por não se investir justamente nessa relação, não investir na relação, e portanto partir de um princípio que aquele território, aquela pessoa está ali, e portanto não há um investimento de parte a parte nas relações, sejam relações heterossexuais, sejam relações homossexuais, não há um investimento nas relações. E as pessoas, como também têm muita dificuldade em partilhar as suas relações de uma forma autêntica, porque eu diria que a maior parte das relações as pessoas estão de uma forma com as armaduras do Dom Afonso Henriques nas relações, não tendo espaço para se mostrarem vulneráveis e para dizer eu hoje preciso de colo, eu hoje preciso do teu abraço, hoje mais do que tudo preciso de colo, hoje preciso de estar só aconchegado nos teus braços. Seja o elemento masculino, seja feminino, seja uma relação homossexual, seja uma relação heterossexual, seja ela qual for. São relações de pessoas, são aquilo que nós somos. São relações Independentemente das amorosas, nossas não relações. importa, não Exatamente, importa. exatamente. E, portanto, quando nós não temos esta disponibilidade e nós não temos disponibilidade para partilhar com o outro aquilo que nós verdadeiramente somos e que estamos a viver ali em alguma artificialidade, o que acontece é justamente isso. Não há há um desinteresse na relação. Há um desinteresse no outro. Eu costumo dizer que a maior parte, falando de casais heterossexuais, a maior parte dos casais tem hoje interação sexual durante a interação sexual, que é um ato de partilha energética, somática, espiritual, com uma energia brutal, que é reconhecida, portanto, essa energia que vem da interação sexual humana é algo de fantástico, de maravilhoso. E nós temos aquilo que eu constato hoje, por aquilo que é os relatos de muitos casais, e que também os estudos mostram, as pessoas não têm disponibilidade para partilhar as suas fantasias, aquilo que estão a sentir e a pensar nos momentos em que estão a ter interação sexual. E eu costumo dizer que ele, falando de um casal heterossexual, ele está a pensar na prima dela que mora lá em cima no norte e está a ter interação sexual com a sua parceira, e ela está a pensar no vizinho do terceiro direito, que é um PT que ela de vez em quando encontra no elevador. Pá, e tudo bem que pensem nisto. Agora, tenham espaço para partilhar isto. Uhum. E quem é que tem espaço para partilhar isto? E As também relações. convém que vejam algum interesse no outro, não é? Claro, obviamente. Mas se eu tiver espaço para partilhar com uma parceira, com um parceiro, aquilo que me vai na alma e aquilo que me vai surgindo, eu tenho espaço para, inclusive, por esse caminho, aumentar o desejo sexual, aumentar a libido, estimular a libido. Epá, estava a pensar na tua prima lá de cima do norte, de Ponte de Lima, mas não é ela que é a minha musa. A minha musa és tu. Olha, hoje encontrei ali o PT, diz ela, hoje encontrei o PT ali no elevador. Epá, houve ali uns calores que me surgiram, mas o meu és tu. Uhum. Quem eu vou usar és tu. Enfim, esta dinâmica, quando há confiança relacional, quando há disponibilidade para partilhar isto numa relação, há comunicação, há confiança na relação. E, portanto, não havendo visto, eu costumo dizer que há intimidade relacional quando há disponibilidade para partilhar com o outro os mais profundos segredos da nossa alma. Uhum. Disponibilidade para partilhar com o outro. Eu não tenho que estar sempre a partilhar, até porque não vou andar a massacrar o outro com informações de tudo Sim, aquilo às que vezes me até é torna subjetivo. contaminar a relação, não é? Porque. Exato. Mas haver disponibilidade significa que se eu quiser partilhar,
sei que tenho da outra pessoa alguém que me ouve, sem preconceito, sem culpa, sem me Sem condenar, julgamento. sem julgamento. E da mesma forma, eu tenho disponibilidade para receber aquilo que ela quiser partilhar comigo. Uhum. Isto é intimidade relacional, haver este espaço. E isto, infelizmente, acontece em muito poucas relações. Especialmente nas longas, pelo que Sim, dizes, as exato. pessoas se calhar vão-se também afastando, vão criando, muitas vezes criam-se anticorpos, Uhum. e prejudica-se a vida sexual por coisas que ficam mal resolvidas no dia a dia, não é? Outro tipo de problemas. A vida Sim, sexual sim, é sem dúvida, sem afetada dúvida, sem dúvida, sem por outros dúvida, problemas. sem E dúvida nenhuma. a psicoterapia, como é que pode ajudar? Como é que tu disseste que davas mais consultas individuais e que Uhum. normalmente, talvez pelo facto de seres homem, és mais procurado também por homens, dizias que 80% dos teus clientes Uhum. eram homens. Hum, qual, qual é a abordagem? É uma abordagem que também vai tentar ver se há traumas no passado que possam estar a Sim, afetar esta situação? É uma coisa mais do presente? não, vamos sempre visitar a nível somático, procurar a existência de algumas, através do trabalho com as sensações, que é uma das ferramentas do Somatic Experiencing, procurar ver se há uma resposta fisiológica, somática, à existência de algum trauma que esteja ali a afetar a vida sexual daquela pessoa. E, portanto, é feita uma abordagem indo muitas vezes lá atrás, o próprio corpo e a própria fisiologia, havendo um espaço de confiança e de segurança terapêutica, pode ir visitar esses lugares e trazer essas imagens e essas sensações, essencialmente, e comportamentos e significados, tudo aquilo que está associado a uma situação traumática. Eh, Como eu te disse, fazemos também, obviamente, uma abordagem no sentido positivo do acesso à consciência corporal, do sentido do acesso às sensações, mas numa perspectiva de autoconhecimento, de conexão com o seu próprio corpo, de consciência corporal, introcepção, usando as palavras de Damásio, eh, e isso é por uma linha. A linha do trauma também surge muitas vezes. E, portanto, as questões sexuais, a vida sexual das pessoas é muitas vezes afetada por questões que aconteceram muito lá atrás e que, numa abordagem do trauma, muitas vezes consegue solucionar essas questões. Eu não me posso esquecer de uma situação que para mim foi marcante no meu percurso enquanto sexólogo. Foi uma pessoa que, numa abordagem somática de um trauma, que acontece quando uma mulher tem 15 anos de idade, e hoje, com 60 anos de idade, estamos a falar de 45 anos atrás, numa abordagem dessa situação, num contexto terapêutico, esta pessoa vomitou dentro do consultório. Porquê? Porque a abordagem, a memória daquele trauma, que é abordado de uma perspectiva terapêutica, faz com que ela sinta o nojo do homem ter ejaculado para cima de si. E esta descarga que a sua fisiologia faz, permite que esta pessoa que passou décadas a acordar de madrugada, à hora que aconteceu aquele abuso sexual na casa de um casal amigo dos seus pais, por parte do marido da amiga da mãe, este trauma que fazia com que ela acordasse todos os dias por volta das 4 ou 5 da manhã, invariavelmente, fez com que esta pessoa deixasse de acordar, porque aquela memória traumática desapareceu. Houve E essa fez com que esta... descarga que permitiu libertar o trauma, não é? Exatamente, permitiu libertar o trauma através de uma descarga somática que ocorre e que liberta aquela fisiologia de uma memória que estava ali há algumas, há Há muito tempo, décadas, não é? há décadas. Ou seja, infelizmente, isso também é uma coisa que eu também verifico em consultório, é é uma coisa muito silenciosa, mas há muito mais pessoas do que nós imaginamos vítimas de abusos sexuais, que já foram vítimas de abusos sexuais. E o quanto isso afeta depois a sua vida sexual futura, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes são questões que não são sequer abuso. É o exemplo, por exemplo, de uma criança com 5 ou 6 anos de idade
que inadvertidamente vai entrar no quarto dos pais e os pais estão a ter interação sexual. E ele presencia aquela situação numa imagem que ele não está acostumado a ver e até associa a alguma violência pela imagem que está a acontecer, a posição dos corpos, Às do vezes seu pai e da até sua mãe, por os exemplo. barulhos, enfim, Exato, aquilo que é dito, assustar-se. todo esse contexto. E muitas vezes também associando esta situação ao facto desta criança, que tem 5 ou 6 anos, não ter educação sexual, ou não ter uma educação sexual direcionada para a normalização daquilo que é o prazer sexual, não Então, é? tu consideras que a educação sexual, pelo que estás a dizer, que deve começar bastante cedo, ou seja, claro, Sem dúvida. adaptada à linguagem das crianças, mas que é uma coisa que deve começar bastante cedo. Sem dúvida nenhuma. A educação sexual deve começar com o nosso nascimento. Sim, Portanto, é aí que tem que os pais, e este é um dos grandes problemas, é justamente hoje está-se a investir alguma coisa na educação sexual nas escolas, para as crianças e tal, mas há ali uma faixa da população, as pessoas que têm entre 30 e mais anos, e 60, 70 anos, que não tiveram, que não têm espaço para acompanhar isso. E sejam pais, sejam avós, muitas vezes não conseguem acompanhar o discurso dos mais jovens em algumas questões. Mas muitos também não têm mesmo educação sexual. E a educação sexual que ainda hoje prevalece nas nossas escolas, falando das escolas, associações de pais, etc., portanto, ligando ao mundo da escolar, é uma educação sexual pouco focada no prazer. E que a normalização do prazer, há um aspecto que é fundamental, que é a normalização da linguagem. A verbalização da linguagem, normalização de uma linguagem que inclui os nomes próprios por qual devem ser identificadas as partes do corpo, as reações do corpo. Estamos a falar de vulva, de pênis, de glande, de clítoris, a diferença entre vulva e vagina, por exemplo, que é uma pergunta que se nós fizermos, a grande maioria da população não sabe. A diferença entre vulva e vagina, e normalizarmos isto, ensinarmos, falarmos disto de forma natural no contexto familiar, o orgasmo, a masturbação, falando das atividades humanas, da interação sexual entre as pessoas. Nós vivemos numa sociedade completamente hipócrita. Pensem só um bocadinho, pensem só um bocadinho nisto. Nós vemos num sábado ou num domingo de manhã, naquela hora em que os miúdos até estão ali por casa, naqueles programas que normalmente estão aí nas televisões, a essa hora, tipo BBC Wild, e temos animais, mamíferos, do mesmo grupo que nós somos, seres humanos, a ter interação sexual. E temos um elefante a copular com uma elefanta, o elefante com um pénis tamanho de 1 metro, a sair de dentro da elefante. Eu vou ter uma linguagem assim um bocadinho agressiva também para provocar um bocadinho as pessoas a pensar sobre o assunto, ainda a escorrer e a pingar a esperma, e nós achamos aquilo perfeitamente normal. Está ok. E é verdade, é normal, é natural. quem tem cães em casa, Exato, não por é? exemplo. Não é preciso ir Agora, muito longe exatamente. para Nem é preciso ver ver a televisão. os mamíferos, não é? Claro. E quando nós passamos para o ser humano, é a tal situação que falávamos no início de Michel Foucault. Não, isso é segredo. Isso é segredo, não é para ser falado, não é para ser verbalizado. E este é que é o problema. E, portanto, a educação sexual deve acompanhar cada ser humano, deveria acompanhar, espero que no futuro assim aconteça, cada ser humano desde o seu nascimento até à sua morte, com uma aprendizagem constante daquilo que é a descoberta de si mesmo, daquilo que é uma energia que todos nós temos, que é a nossa energia sexual. E da qual não temos que nos sentir culpados, não é? Apesar da Exatamente. religião nos ter dito isso por muitos anos e de alguma forma continuar a dizer, mas não temos que nos sentir culpados nem punir-nos por isso, não é? É uma coisa natural. Então, através da psicoterapia, das tuas consultas, essa educação sexual que falhou é possível reconstruí-la, digamos assim? É possível. E esse é um dos trabalhos importantes na desconstrução de crenças que estão muito enraizadas nas pessoas, a desconstrução de crenças de valores que as pessoas têm, que estão completamente na base de crenças completamente enviesadas, emergentes do patriarcado, emergentes
de uma sociedade essencialmente machista em que nós vivemos. Por exemplo, aquela questão que falávamos dos parceiros, do número de parceiros sexuais. Portanto, abordar isto tanto para a população homossexual como heterossexual, apesar da população homossexual ser uma população, em regra, as pessoas estão um pouquinho mais à frente em termos de educação sexual, porque procuraram informação, porque buscaram conhecer algo que para eles, infelizmente, ainda continua a ser um problema para se relacionarem com os outros, não é? Pessoas LGBTQI+, portanto, esse grupo de pessoas que ainda, essa quantidade enorme de pessoas que existe, que está presente na nossa sociedade e que ainda tem alguma dificuldade em se expressar, não é? Mas essas pessoas têm, norma geral, mais informação, porque tiveram necessidade de a procurar e de se conhecer. Mas aquilo que existe normalmente é um grande desconhecimento em relação a estas questões e o conhecimento que existe, agarrado a crenças do passado, como aquela que falámos há pouco, que uma mulher que tem muitos parceiros, epá, cuidado. Aquela questão, por exemplo, que uma mulher, e há estudos feitos com a população universitária que mostram isso, de que os rapazes que têm grande dificuldade em aceitar um relacionamento de compromisso, de namoro, com uma rapariga com quem tiveram interação sexual a primeira vez que saíram. No primeiro date. Quer dizer, ele procura isso, mas depois, se ela aceitar ter interação sexual com ele, ele já não quer ficar com ela porque o estigma de se ela se entregou na primeira relação é porque não é de muita boa índole. Isto são É uma coisas que coisa nós temos que hipócrita, não é? É uma e coisa. completa. Susana, a hipocrisia é, provavelmente no âmbito da sexualidade humana, é onde nós, no mundo da política e no mundo da sexologia, é onde a hipocrisia mais reina, sem dúvida nenhuma, porque as pessoas tomam decisões, têm opiniões, relacionam-se com outras pessoas, partindo de princípios que são completamente enviesados por estas crenças hipócritas. Sim, E é muito assim. sim, sim, sim. Agora, Quer dizer, temos todos um trabalho gigante a um fazer. homem pode ter o direito de querer relacionar-se e uma mulher, mesmo que queira, tem que fingir que não quer. Quer dizer, maior hipocrisia que esta não existe, não Exatamente, é? Realmente é. exatamente, exatamente. E se calhar esta castração que há em relação às mulheres, até muito de umas para as outras, que passa muitas gerações de mães para filhas, de avós Sim, para sim, sim, filhas, sim. muitas vezes também se calhar faz com que afete essa libido depois no futuro, da pessoa se Sem dúvida, sentir, sem dúvida se é muito nenhuma. nova é porque é muito nova, ainda não tem idade para ter relações sexuais, se já passou da menopausa é porque acha que já não tem idade para ter relações sexuais, se está na Uhum. idade fértil é que pode engravidar, quer dizer, há uma pressão tão grande associada à sexualidade Nas que, várias fases, que nas nas várias várias fases. fases Uhum. quer dizer, se a pessoa for a ouvir isto tudo, só de pensar já é algo assustador. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E Então, depois, por como outro tirar lado, isto da cabeça das pessoas, não é? exato, Como fazê-lo? exatamente. É essa pressão que existe, principalmente em relação às mulheres, essas questões que identificaste agora e que já abordamos aqui um bocadinho atrás, há pouco, mais atrás. E depois, em relação à população masculina, que não passa por essas fases todas, porque o homem continua a ser fértil, ou pode ser pai com 90 anos ou com 100, não é? E, portanto, feliz e contente que eu continuo a ser o macho latino, mesmo que tenha 90 anos, está tudo bem. Mas esse mesmo macho latino caiu na sua própria armadilha. E a armadilha é ele não ter espaço para expressar as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades na sua vida sexual. Na sua saúde em geral, porque os estudos mostram que os homens têm mais resistência à busca de cuidados de saúde, no geral, na saúde em geral, saúde fisiológica, saúde mental, em todas as áreas da saúde, têm mais dificuldade, os elementos masculinos têm mais dificuldade, mais resistência em ir procurar ajuda, e na questão sexual, então, os dados são, conforme nós vimos, são assustadores. Porque justamente há vergonha associada a um estigma completamente hipócrita, usando a mesma palavra que estamos a falar de hipocrisia, um estigma completamente despropositado
em ter espaço para procurar, que o impede de ter espaço para procurar ajuda. E isto é, de facto, algo que há um trabalho gigante para fazer. E que provavelmente também não é um trabalho, quer dizer, depois de se desbloquear e de se perceber os traumas e de se perceber as crenças, se calhar até é uma coisa relativamente rápida, ou seja, a pessoa às vezes anda com a vida sexual prejudicada durante anos e se calhar com o investimento de algumas sessões em terapia consegue começar a desbloquear toda essa situação, não é? Sem dúvida nenhuma. Aliás, os dados mostram, em termos da experiência, os dados científicos mostram, e a minha experiência também no contexto clínico mostra que os resultados começam a aparecer praticamente no imediato. Uma, duas, 3 semanas depois, as pessoas já sentem diferença. Porque justamente vão trabalhando a sua confiança, vão desbloqueando aquilo que são as crenças limitantes que estão ali. E isso vai-se construindo uma relação de confiança da própria pessoa com o seu próprio corpo, com a sua própria consciência corporal, com o seu eu, e que lhe permite depois, naturalmente, estabelecer relações mais saudáveis quando está em interação com outras pessoas. Isto é muito fácil e as pessoas muitas vezes vivem anos, décadas de sofrimento solitário, quando na realidade, assim, podiam resolver o problema. E isto é de facto algo que eu creio que falta também na nossa sociedade, no nosso país, e de maneira geral também noutros países da Europa e do mundo, falta um investimento sério das autoridades de saúde na importância da saúde sexual. Nós trabalhamos num fórum, e eu sou membro da Associação Mundial de Saúde Sexual, da Federação Europeia de Sexologia, enfim, uma série de organizações, mas que trabalhamos, onde organizações que trabalham fazem um trabalho muito meritório, mas mais focado na questão da investigação científica, da partilha em congressos, em seminários, em fóruns, hoje também nas próprias redes sociais, mas que não tem um impacto no grande público, na população em geral. E, portanto, aquilo que nós vemos de campanhas, por exemplo, contra o tabagismo, se nós tivéssemos campanhas sérias, uma campanha séria do nosso Serviço Nacional de Saúde, dos nossos órgãos, dos nossos governos, da importância daquilo que é a saúde sexual das pessoas, tratando as coisas de uma forma profissional, séria, direta, isso iria impactar de uma forma muito positiva na população, na E as qualidade pessoas de vida iriam e na andar saúde muito da mais população, felizes, não é? impactando Porque na saúde fisiológica, na saúde mental, claro, por aí claro. fora. Porque uma pessoa que começa a ter distúrbios sexuais, obviamente que pode deprimir, não é? Porque começa-se a sentir ah, impotente, incapaz, Exatamente. diminuída, Exatamente. não é? É uma Exatamente. coisa em que a pessoa. E quer dizer, e depois isto também há aqui um ciclo vicioso, que é as pessoas tão depressivas, começam a tomar medicação, antidepressivos e essas coisas, que muitas vezes também prejudicam o desempenho sexual. Portanto, Exatamente. Aliás, a acabamos maioria por entrar deles. aqui num círculo vicioso Exatamente. complicado, que se calhar era resolvido de uma forma até relativamente simples. Não, quer dizer, não desvalorizando o nosso trabalho de maneira nenhuma, mas a sensação que eu tenho é que é um problema muito mais fácil de resolver do que o mito que as pessoas criam de dificuldade no fundo, não é nada de tão complicado assim, que um Uhum. profissional qualificado não consiga ajudar a resolver. Como tu dizes, muitas vezes após a primeira consulta já há respostas, já há resultados. Às vezes são anos de sofrimento que com um investimento de 2 ou 3 meses, se calhar a pessoa já consegue melhorar. É preciso é Sem ter dúvida nenhuma. coragem de ir, não é? Ou, Sem ou dúvida até ter nenhuma. conhecimento de que existem pessoas habilitadas para as ajudar, não é? Exatamente. E depois, nós conseguimos criar num contexto terapêutico em quem tem essa disponibilidade, quem está disposto a fazer esse investimento em si mesmo, na sua qualidade de vida, na sua saúde, criam-se ferramentas no contexto terapêutico que a pessoa depois usa para o resto da sua vida. Eu, por exemplo, a questão dos exercícios pélvicos, que é uma parte educativa e que é trabalhada com todas as pessoas, quer homens, quer mulheres, que eu atendo, portanto, é obrigatório que as pessoas façam exercícios pélvicos.
e que cuidem da sua saúde, da saúde do seu assoalho pélvico. E quando há situações mais complicadas, obviamente recomendamos e recomendo fisioterapeutas pélvicos, portanto, pessoas que têm uma especialização nessa área, mas quando são questões mais do geral, exercícios educativos. E eu costumo dizer, esses exercícios são para fazer todos os dias, conforme 2, 3 vezes por dia, um protocolo que eu recomendo às pessoas. Até quando? No dia em que o senhor fizer 120 anos, vai-me ligar e vai-me perguntar, Gino, olha, faço hoje 120 anos. Eu vou-lhe dizer, olha, parabéns, o seu aniversário. Eu vou ter 140 na altura. Este homem é mais Nunca novo. se sabe como a ciência está. E ele vai-me perguntar, Gino, é para continuar com isto dos exercícios pélvicos? Eu tenho feito isto todos os dias, é para continuar? E eu provavelmente vou-lhe dizer sim, vamos continuar, ligue-me quando fizer 130. Pois. Portanto, são hábitos de vida que se criam a partir de um início, de uma disponibilidade para um processo terapêutico que passa pela desconstrução de crenças, pelo desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança, do empoderamento pessoal, da desconstrução daqueles estigmas que falámos, passam por a pessoa ser alertada para os cuidados gerais de saúde, alimentação, exercício físico, sono, etc., e que passam por algo que também é para a vida e que tem muito a ver com aquilo que nós estamos a falar aqui, que é consciência corporal. Nós sabermos que o nosso templo, o templo da nossa alma e da nossa mente, é o nosso corpo e que nós temos que ter consciência do nosso corpo através justamente de uma introspecção, de uma consciência corporal que é trabalhada de uma forma muito simples. Num autoabraço, numa conexão de eu me perguntar a mim próprio como é que estão os meus pés neste momento, como é que estão as minhas pernas, como é que eu me sinto, será que eu consigo sentir o coração a bater? E esta ligação que nós fazemos e que nós conseguimos com o nosso corpo também impacta depois diretamente na vida sexual das pessoas. Uma consciência dos seus genitais, uma consciência das suas zonas erógenas, uma consciência do seu corpo como um todo. O nosso corpo, tudo aquilo que é este templo maravilhoso que a natureza nos dá. E, portanto, isto são ferramentas para a vida e que muitas vezes se constroem, como disseste, num percurso terapêutico de investimento durante 1 ou 2 meses em acompanhamento terapêutico e que criam-se ferramentas que depois se vão prolongar os benefícios da integração e da organização de todo este processo vai prolongar para o resto da vida das pessoas. E isto é maravilhoso. É Sim, maravilhoso. e quer Sabermos que dizer, podemos parece uma ajudar as pessoas coisa, dessa forma. parece algo tão complicado, mas no fundo, tudo o que falámos aqui, fechando aqui o que dissemos, quer dizer, passa muito pela consciência corporal, como tu dizes, não é? Ter uma Uhum. boa consciência corporal, um bom autocuidado, Uhum. por ter a autoconfiança e por Uhum. quebrar aqui uma série de crenças que nos afetam. Quer dizer, são coisas que não são extraordinárias. Quer dizer, depende, podem ser extraordinárias, mas são sempre ultrapassáveis, não é? Se nós quisermos e se tivermos vontade, Sem dúvida. são sempre ultrapassáveis. E para concluir, perguntava-te se tu achas que alguém que é sexualmente realizado e tem uma boa vida sexual, se pode ter uma relação melhor, se pode ser mais feliz. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Só para te dizer uma coisa, Susana, aquilo que dizias, isto é tudo tão simples, aquilo que falaste, o que enumeraste, e de facto fez-me lembrar uma expressão que é o mais elevado patamar, a simplicidade é o mais elevado patamar da sofisticação. E, portanto, nós trabalhamos num contexto terapêutico coisas tão simples e que os resultados são brilhantes para as pessoas. Sim, Portanto, é muito por aí. Coisas tão simples como a consciência corporal, a autoestima, a autoconfiança, todo este conjunto de vetores que dão um resultado fantástico. sim. A felicidade, obviamente, a saúde sexual impacta diretamente na felicidade das pessoas, porque impacta diretamente nas outras vertentes todas da saúde. Até na autoconfiança, não é? Uma pessoa que tem uma boa sexualidade é uma pessoa confiante à Uma pessoa partida. confiante que pode ser um bom empresário, que pode ser um bom gestor, que pode ser um bom trabalhador, independentemente da profissão que tiver, o seu desempenho profissional, o seu desempenho em termos
independentemente da área em que ele trabalha, vai se repercutir, porque não está em sofrimento. Porque acreditando nele, acreditando nas suas capacidades, gera já por si um bem-estar interior que lhe permite uma abordagem diferente em cada dia e na sua relação com os outros, quer num contexto profissional, quer num contexto mais de negócios, mais empresarial, quer num contexto familiar, de família mais alargada, quer no contexto da família mais restrita, ou seja, da companheira, companheiro de relação, dos filhos, dos pais. Há uma repercussão direta nas suas relações, partindo dessa satisfação consigo mesmo, que é importantíssima. Sem isso, não há pessoas felizes. E a sexualidade é componente vital dessa sexualidade, da felicidade. Eu não tenho dúvidas disso e é isso que me faz levantar todos os dias motivado para mais um dia de partilha, mais pessoas para ajudar, mais conhecimento para partilhar, mais aprendizagem para fazer e que faz com que eu seja um ser feliz porque alinhado com o meu propósito de vida. Muito obrigada, Gina. Olha, foi um prazer falar contigo, esclarecer aqui e desmistificar estes temas. Se pudermos ajudar algumas pessoas, já valeu a pena, não é? Basta ajudarmos uma, já é bom. Exatamente, mas certamente que serão mais, porque os nossos podcasts têm tido muita aceitação e também por isso ficamos muito felizes e agradecemos a todos os que nos ouvem. E, portanto, quero-te agradecer, muito obrigada, pela tua simpática entrevista. E quanto a nós, o Conversas de Corpo Inteiro fica por aqui e voltaremos com um novo podcast. Obrigada a todos e um Deus, bom dia. obrigado. Obrigada.